Bom dia a todos e todas. Ele tirou as palavras da minha boca, né? Eu ia falar que aqui existe nepotismo, sim, tá? Eles colocam os parentes para trabalhar, então, por isso que eu estou aqui hoje. Bem remunerado, né? Com recibo e tudo. Então, a minha tia insiste em me colocar para fazer palestra. Eu não sou palestrante oficial, tá bom? Então, eu peço a caridade de todos para que vocês tenham paciência comigo. O portal faz 22 anos e é quase a minha idade, né? Brincadeira. Eu estou aqui desde que eu me tornei maior de idade e fazem 22 anos, então façam as contas. Eu sou velha da casa e relativamente nova nessa existência, né? E sou grata por poder falar que eu tenho esse nepotismo de ter minha tia e meu tio na minha vida, né? Então, assim, eles são muito importantes. E como a gente combinou bastante, eu, Domingos, meu tio, o Domingos tocou a música que eu queria, né? Assim. Então, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar hoje. E eu quero, como eu sou sobrinha da minha tia, né? Eu quero fazer propaganda, porque ela faz isso sempre no final, né? E aí hoje eu quero fazer no começo. Minha blusa e minha calça é aqui do brechó, tá, gente? Então, assim, viu? Esse aí, devo, não nego, vou pagar depois a blusa. Mas, assim, vão até o brechó, tem muita coisa legal, tá? E quem não quiser usar as roupas do brechó, tragam roupas para a gente comprar no brechó. É muito bacana, viu? Tem muitos pontos positivos de você estar podendo reutilizar algo que não serve mais para alguém. Então, eu vim e fiz questão disso. Fiz bem, tia? Aumente o salário. Isso. Eu vou começar com esse vídeo. É um vídeo curtinho, tá bom? E durante a nossa fala terão mais 2, porque eu já gosto de dar spoiler para criar bastante ansiedade, brincadeira, para a gente conversar um pouquinho, tá bom? Então, vamos ver. É só apertar o play, né? Cadê o Vinícius? Para ver onde eu vou socorrer. Aí, beleza. Só para saber onde eu grito se não der certo. Boa tarde, a gente está ao vivo aqui no estúdio do Big Brother Brasil. Roberto. É morte. Não, é o coelho da Páscoa. Meu Deus, parece até que não me conhece mais. E eu conheço? Claro, nós já nos vimos muitas vezes. Você já nasceu, morreu, tantas reencarnações. Você pode até não se lembrar, mas nós somos velhos amigos. Bom, já que somos amigos, você podia ir embora e me deixar aqui, né? Rola não, filhão. Já chegou a sua hora. Mas eu não posso ir agora. Agora não. E é o que todo mundo diz. Não precisa ter medo não, cara. Não é isso. Tá começando o BBB. Deixa só acabar e você me leva. É sério isso? Pois é, eu tô viciado. Eu nem assistia mais, só que esse ano me pegou. Esquece isso, cara. Você gosta de reality show? Então se liga na espiritualidade. Nada mais reality. A gente também pode ser líder ou pode ser monstro. Depende de como vai nas provas. Anjo, todos temos um. Chamamos de espírito protetor. Às vezes renascemos na área VIP, às vezes é na xepa mesmo. Mas uma hora tudo muda. E acima de tudo, cuidando de tudo, temos um baita de um Big Boss. Para falar com ele é quase qual no confessionário. Só que chamamos de prece. E aí, partiu? Fazer o quê, né? Tá bom. Então vamos. Tá na hora de sair da casa mais vigiada do sistema solar. Peraí, vai doer muito? Me diga você. Hã? Eu já morri? O seu corpo, sim. O espírito, não, porque fica vivo sempre. Nossa, mas eu nem senti nada. Desencarnar é uma coisa muito natural, mas só quando chega a hora. Eu tô meio confuso. Essa confusão é normal, mas já vai passar. E logo logo os seus amigos espirituais vão vir te receber, os seus parentes que já desencarnaram. Na verdade, já era até para eles terem aparecido. O que será que houve? Ô, queridão, desculpa aí, a gente já tá vindo já. É que hoje é paredão. Hashtag fica babu.
Olá, pessoal. Como vocês sabem, eu não existo. Mas já que eu tô aqui, eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, compartilharem esse vídeo e curtirem bastante. E também informar que você pode se tornar um apoiador mensal do canal e ter acesso a conteúdo exclusivo que tem lá no nosso site. Para isso, basta você acessar amigosdaluz.com/apoio. E então você vai nos ajudar a manter a produção dos nossos vídeos, mesmo durante a quarentena. Por isso estamos inventando várias maneiras, como animação. Pois é. Eu deixei o final, né, do Merchan, porque eu não sei... Quem conhece aqui o canal Amigos da Luz? Poucos ainda, né? Sigam, gente. Eles são humoristas, então eles tratam o espiritismo com, assim, uma leveza, né? E a gente dá risada até não poder mais. É muito bom o canal, então fica a dica para vocês participarem. Mas como a gente conversou aqui, né, viu, assistiu, uns chegam, outros vão, né? A gente falou o que aqui nesse vídeo? De desencarnar. Então, todos nós aqui, eu acredito que, se não a grande maioria, se intitulam espíritas, certo? Não tem nem cabecinhas fazendo assim, tia. Certo. Então, se chegar agora, todo mundo assim, de boa, vai embora, certo? Não, como assim? Não. Eu falo por mim, sou imperfeita ainda, né? Se chegar, eu vou tentar negociar até o Big Brother edição ouro, 50 anos de Big Brother. Porque nós somos espíritas, mas nós estamos encarnados e nós sofremos a influência da matéria, certo? Mas, como no vídeo, se a morte vier explicar direitinho a função, eu acredito que a gente até tope ir. Né, como ele conseguiu convencer o moço ali, certo? Então, a gente, tudo bem, porque a gente acredita que a vida continua, a verdadeira vida é a vida espiritual e tudo mais, então, beleza, deixa eu ir embora, né? Deixa eu voltar. Como ele disse, a gente vai e volta várias vezes. Mas, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de nós mesmos, é uma coisa, certo? Agora, pensa na pessoa que você mais ama nessa vida. Ou pega o top 5. Pega o top 5 das pessoas que você mais ama nessa vida. Tá no 5 ou tá no 1, tio? Brinquedo. Pega essa pessoa. O top 5. Se chegar a morte para você e falar assim, estou levando. O que você vai fazer? Vai pedir para ir junto? Eu ia pedir para não levar nem ela, nem eu. Vocês também? Né? A gente ia pedir para ficar. Mas a gente sabe que não é assim, porque a morte é a única certeza que a gente tem nessa vida, né? Nessa existência aqui na Terra. E isso o Espiritismo trata bastante. Então, acho que um dos principais diferenciais do Espiritismo para a maioria das outras religiões é o tanto que a gente conversa sobre o morrer. Apesar da gente sempre conversar sobre o morrer, não é fácil. Então, hoje a gente vai conversar... Opa! Não, eu pus a musiquinha, né? Como será o amanhã? Responda quem puder. O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser. Então, a gente não sabe que hora a gente vai e muito menos a hora que o outro vai. Aquele top 5 que a gente ama, a gente não sabe. E aí vem essa palavrinha, luto. Alguém aqui já ouviu falar em luto? Espírita vivencia luto? Tá assim, ó, eu vou falar a visão que eu tenho aqui, tá? Um terço aqui está assim, aí o outro terço está assim, tem um terço que está assim. Deve, vivencia, se permite ou se sente culpado porque quando tem o desencarne você fala assim,
Eu acredito em tanta coisa, mas está doendo tanto, eu não deveria estar sentindo isso. E aí? Como será? Alguém aqui já passou pelo desencarne do top 5 das pessoas que ama? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. A maioria já passou pela experiência de se despedir do top 5, né? Então, o luto. Quando a gente vai conversar sobre luto, né, como seres encarnados que somos, nós vivemos as experiências carnais, né? E as experiências psicológicas devido à existência aqui na Terra. E aí a gente vai pesquisar, existem várias teorias sobre o viver o luto, né? O vivenciar esse luto. A Elizabeth Kubler-Ross, não sei se é assim que se pronuncia, ela foi médica e ela estudava pacientes em fase terminal, né, já em cuidados paliativos, e ela estabeleceu algumas fases desse luto, que é muito comum. Quando você dá uma pesquisa rápida na internet, lá no Google, normalmente vai estar lá as 5 fases do luto dela. Porém, se você pegar o livro sobre a morte e o morrer, que é onde tem isso, no capítulo 11, você encontra pelo menos 10 fases. Tá? Mas o pessoal generaliza, resume nessas daqui. Então, você vai negar e vai se sentir isolado. Você vai sentir raiva. Espírita sente raiva? Ah, que bom que você... A gente sente, né? A gente nega, tá? A gente faz barganha. Ai, meu senhor, se eu for no centro todo domingo, o senhor promete que faz tal coisa? A gente faz, somos seres humanos, né? Nós ficamos tristes? Ficamos. Mas a gente aceita também? Aceita. Eu acredito que um dos principais diferenciais do espiritismo é a gente aceitar, não no sentido de não ficar triste pelo que aconteceu, mas de entender que faz parte da nossa vida, assim como o tio falou no começo. Né? Faz parte, então isso a gente entende. Se você pegar a definição de Rando, ele fala que esse processo do luto tem 6 R's. É em inglês, tá, gente, o trabalho dele. Eu traduzi, livre tradução minha, tá? Mas é mais ou menos isso daqui, ó. Reconhecer a perda. Então, você entender que aquela pessoa faleceu. Reagir à separação. Relembrar e reviver. Renunciar e reaprender a viver. Reajustar-se. Né? Então, você vai ter que continuar nessa existência sem aquela presença física desse ente querido. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica também paliativista, a gente encontra muito sobre esses trabalhos, né, sobre luto, quando a gente vai estudar sobre cuidados paliativos, né, que são pessoas que, na teoria, não tem mais como você tornar o físico dela saudável a ponto dela existir aqui na Terra há muito tempo. Então, a gente cuida dessa pessoa para que ela tenha o maior conforto possível nesses momentos, né, finais. Ela fala que, quando a pessoa morre, né, a família ou os amigos, aquele ente que considera, que ama aquela pessoa, a gente tem o nosso mundinho construído, a gente chama mundo presumido. Então, cada coisa tem seu lugar, né, naquele mundinho. Pensa num Lego. Você construiu aquele Lego, montou aquele Lego, cada coisa tem sua parte. Sua cidade, seu mundo está ali. Quando tem o desencarne de um ente querido, de uma pessoa que você gosta muito, aquele mundo desmorona. É como se a morte destruísse toda aquela cidade que você demorou tempos, né, para fazer. E aí você precisa reconstruir aquilo ali. Então, a gente fala que esse processo de luto ele é transformador, porque muitas coisas que você, às vezes, fazia sentido para você, depois que aquela pessoa parte, não faz mais sentido para você. E aí você começa a reconstruir o seu mundo presumido, né, aquele seu mundo seguro, sem a presença física daquela pessoa.
presença física, né? Mas ela vai estar, sim, presente no seu coração, porque não tem como. Quem aqui já assistiu o filme Viva a Vida é uma Festa, da Disney? Pouca gente ainda, assistam. Procura lá, Viva é um desenho animado que fala sobre a Festa dos Mortos no México. É lindo. Hã? Você assistiu, tia? Assista. E lá, a verdadeira morte só acontece, a verdadeira morte do espírito... posso dar spoiler? Eu tenho que dar, né? Porque eu preciso falar, né? A verdadeira morte do espírito só acontece quando as pessoas que estão encarnadas esquecem dela. Então, ele só morre mesmo quando ele é esquecido. Então, é muito triste até ver esse processo de morte mesmo de vários espíritos que não são mais lembrados. E como é bonito ver como que aquele espírito fica feliz quando os entes queridos lembram dele. É bom, né? Que bom. Então, assistam. Ó, tem mais gente indicando. Fica a dica, tá? E... O que foi, tio? Filho o quê? Gosta? Assista. É ótimo para trabalhar a morte com criança, viu? Para a gente conversar sobre morte com as crianças. Então, a gente tem que... E depois a gente vai reinvestir. A gente vai... Tá, entendi tudo isso, e agora? Agora eu vou gastar energia para seguir minha vida, tá? Em novos projetos, em novas coisas, e assim por diante. Peraí, deixa eu passar. O problema é que luto é processo. É transformação, é trabalho. Ainda eu fiz uma montagem aqui tentando ativar o modo borboleta. Ficou bonitinho, vai, fala. Ficou? Né? Então, quando a gente passa pelo luto, a gente se transforma, né? Porque a gente tem tantas situações da sua vida que você vai ter que reviver, que luto é processo. E é para sempre. O luto, ele é para sempre. Porque você vai estar sempre... porque você não vai estar sempre lembrando daquela pessoa? O fato é que luto nem sempre é tristeza. E isso que a gente precisa aprender. O luto faz parte, né? Você reviver situações gostosas com aquele ente querido na sua memória, no seu coração, vai ser para sempre, né? Às vezes, você ter uma situação que você vivia com ela, que de repente te deixou triste naquele dia, tudo bem, né? Não é que você teve uma recaída, é que você está nesse processo do luto. O Strobe e Schutt, eles falam do processo dual do luto, também conhecido como modelo pendular. Sabe o pêndulo que vai e volta? Ele fala que um lado do pêndulo você está orientado para a perda e o outro lado para a restauração. Aqui, na perda, a gente também pode falar que é o sentir. Tá? É tudo que você sente, você relembra e tudo mais. Aqui, esse polo aqui é o fazer. O fazer é assim, mão na massa, você já querer tocar a vida para frente e tudo mais. E tem uma oscilação entre um e outro. Qual que é uma diferença principal entre o luto do homem e o luto da mulher? Onde vocês acham que fica, normalmente, mais a mulher e mais o homem? O homem. Para cá. E a mulher? Por que o homem costuma ficar por aqui? Desde criança, homem não chora. Homem tem que ser forte. Homem tem que sustentar. Né? E aí você vai enrijecendo esse homem a ponto dele nem saber como faz isso aqui. Ele não sabe que ele pode chorar, ele não sabe que ele tem que chorar. Ele nem sabe, muitas vezes, como fazer isso. E a mulher? Não, a mulher é sempre sensível, fraca, triste. Ela nem sabe como fazer isso aqui. Por que muitos casais se divorciam após um luto? O homem fica aqui, a mulher olha e fala assim, ai, não está nem sentindo, eu estou aqui sofrendo tanto.
E ele nem está ligando. E o homem? Nossa, não sai disso. Sabe, essa mulher não sai disso. Né? Vamos. E aí não tem esse diálogo. E é problemático, tanto você ficar só aqui, quanto você ficar só aqui. Então, nesse modelo pendular, eles falam que você trabalhar o luto de uma maneira saudável é você transitar entre um e outro. Né? E aí você vai criando recursos internos, recursos psicológicos para bola para frente, para aquele luto não complicar. Tem gente que fala luto patológico, tem gente que fala de luto complicado. Tem várias teorias, né? Para aquele luto não virar uma doença, para que ele seja um processo natural, tá? Então, normalmente, um e o outro têm que aprender um com o outro. E tem que ter paciência. E tem que conversar. Ah, mas a gente não sabe fazer. Procura ajuda. Né? Jesus não permitiu à toa que as profissões estivessem por aí. Né? Não permitiu que tivesse psicólogos, terapeutas, grupos de apoio, para justamente ensinar a gente. Ou até aquele ombro amigo, aquela pessoa que você sabe que tem uma experiência que talvez possa te ajudar. Então, a crítica a todos esses trabalhos, né, do luto, como o da Elizabeth, como os 6 R's do Rando, é que eles falam que é como se fosse fase, como se a gente colocasse a gente em caixinha. Né? Então, agora eu estou na fase da barganha, depois eu vou para a fase, sabe? Mas o luto, ele não é linear. A gente pode transitar entre uma coisa e outra e, às vezes, ter mais de uma coisa, tudo junto e misturado, porque nós somos seres individuais e nós carregamos a bagagem anterior. Né? Nós, como espíritas, sabemos que nós não começamos do zero agora. A gente traz essa bagagem. Então, o luto ele não é linear. Você vai, volta, fica mais tempo em um, fica mais tempo no outro, e vai equilibrando. Né? Então, ele não é linear. Essa autora também, ela trabalha o conceito de dor total. Isso também é muito do cuidado paliativo, tá? Mas, no luto, quem vivenciou aqui também vai perceber que existe essa dor total. A gente tem a dor social. Como que eu vou existir socialmente sem aquele meu ente querido? Toda vez que eu ia na festa da família, ele estava comigo. Toda vez que eu ia no supermercado, ele estava comigo. Como que eu vou existir socialmente depois da partida dele? Quantas emoções a gente não sente, né? A gente acessa emoções que a gente nem sabia que existiam. Porque uma coisa é você pensar sobre, outra coisa é você vivenciar, né? Dor física, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas começa a doer as coisas. Você não sabe nem por que está doendo. Você não consegue. Quantas vezes você fala, eu fui no médico já várias vezes e tomei remédio e não passa a dor? Porque está tudo interligado. Né? Eu tive que me despedir de uma pessoa, fisicamente, de uma pessoa querida. E a dor espiritual. E é nessa dor espiritual, não no sentido religioso, mas de tudo que é sagrado para aquela pessoa, que pode, inclusive, ser a religião. Todas as crenças daquela pessoa. É muito comum ouvir relatos de mães com bebês na UTI. Né? Eu rezei tanto para ter um milagre, e a outra família também rezou muito para ter um milagre. Por que o filho de uma família foi para casa e o meu não? Onde eu errei? Qual é a minha culpa? Então, quando a gente se despede, a gente tem essa morte de um ente querido, a gente normalmente briga com Deus. No Espiritismo, pode ser que a gente já não brigue tanto com Deus, ou que já não tenha essa revolta com Deus.
Mas se tiver também, tudo bem. Deus sabe o que está acontecendo. E se não fosse para a gente experimentar todas essas situações, por que a gente teria que passar por elas? Mas aqui, como bons espíritas que somos, todos nós sabemos que a gente precisa aprender. Que ou a gente está passando por provas, que ou a gente está passando por expiações. Mas vale a pena ficar, eu estou passando por isso porque eu devo ter feito tal coisa. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, e assim, isso já é difícil com a gente. Quando acontece com o nosso querido, nossa, por que ele está passando por isso? A gente quer tirar dele aquela dor, né? Meu tio falou, vou embora, junto com a minha tia. Mas a hora dela é a hora dela. Se eu ficar, é porque eu tive que ficar. Mas é tão difícil, né? Mas faz parte. E aí eu queria trazer um relato aqui. Não, é depois. A dor espiritual. Não, está certo. Vamos pensar como próprio enlutado e como sociedade, né? Aqui é um relato nesse livro. Aliás, todos os livros da doutora Ana Cláudia, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Depois tem Histórias Lindas de Morrer. E depois tem Para Toda a Vida Valer a Pena. São 3 livros dela que vale a pena. Eu falo que o primeiro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, tinha que ser literatura de vestibular, sabe? Aquele livro que todo jovem teria que ler, porque é muito bom. Trata muito dessas questões, do pensar sobre a nossa existência, tanto especialmente para o pessoal da área de saúde, mas ela fala de maneira geral como sociedade. O segundo livro conta histórias de pessoas já no final de existência, então a gente aprende muito com as lições de lá. E o terceiro livro são dicas de como você envelhecer bem. Muito bacana. E aí, assim com a doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, é a Ana Michele, a Ana Mi. Ela é uma paciente que está, se eu não me engano, há 11 anos em cuidado paliativo, nova, deve ter uns 30 anos agora, 30 e poucos. E enquanto eu respirar, conta a história dela e de uma amiga dela, a Renata, que ela conheceu nesse processo, e de como que elas lidam com tudo isso. E aí eu tirei um trecho do livro que é, eu entendia, e foi bom eu ter condições de falar sobre a pressão psicológica que estas frases religiosas me causavam na época. As pessoas que nos amam, em geral, não saem de casa com o objetivo de nos magoar. E nem têm o dom de ler nossos pensamentos. Falam o que acham que podem nos ajudar ou ser útil. Cabe a nós informar, ou não, o que nos causa mal-estar, em qualquer momento da vida. Então, ela e a gente, como enlutado, nós escutamos coisas, especialmente relacionadas à dor espiritual, que, naquele momento de luto, causam mais dor no enlutado. Então, nós, como sociedade, como a gente não conversa sobre a morte, a gente não sabe lidar com ela. Né? Então, vamos pensar em frases espíritas de consolo a um enlutado. Dá uma dica, tia, vai. Você deve ser boa nisso. Não usa? Era o tempo dele. Está num lugar melhor. Hoje ele está se libertando. Parou de sofrer. Deus quis assim. Deus permitiu isso. E por aí vai. Não chora, vai fazer mal para ele. A gente sai de casa com o objetivo de magoar o outro. Nós, como espíritas, temos consciência de tudo isso? Mas dói ouvir naquele momento. Perla, então você nunca falou isso? Falei. Se eu falei. Até eu aprender. Né? Eu aprendi que a gente não deve fazer isso. Mas você acerta sempre? Às vezes não. Mas a gente tem que ter essa consciência de que, olha, se eu errei, eu peço desculpa.
né? Ou se eu falei alguma coisa, eu vou procurar, eu não sabia como era, agora eu tenho essa consciência, né? Então, o enlutado, ele fica triste, ele entende que você não quis magoar, mas dá uma cutucada, sabe? Então, atrapalha um pouco, dificulta. E a gente, como sociedade, a gente tem que ter essa consciência de que o luto existe e que a gente tem que acolher esse luto, sendo espírita ou não. E agora eu quero passar outro vídeo. Deixa eu pegar minha água. Cenas do próximo capítulo. Eu vou falar disso, tá? Prometo. Se eu não falar, vocês me cobram, tá? Mas eu vou falar. Tá no script. These days I always have the same thoughts turning around and around in my head. I guess I'm still thinking all the time about you. I can't stop this flow from invading all the space that there is in my head. I guess I'm still overthinking. Sometimes I try to convince myself that I'm not obsessed about you, and that maybe somehow there is a way I could stop thinking that I wanna know if I could be anything that would help you stand taller, and I wanna know. Então, se é difícil a gente falar... Eu vou traduzir. Calma, tio. Então, se é difícil a gente encontrar palavras para lidar com o desencarne de pessoas que conviveram aqui com a gente, aqui ele fala, encontre palavras para conversar sobre a perda de bebês, né? Sobre a perda gestacional ou neonatal. Se é difícil a gente reconhecer as perdas, né? Se é difícil a gente ajudar quem passa, um enlutado que passa pelo desencarne de um ente querido, que a gente pôde conhecer, que a gente pôde conviver, quando se passa pela morte de um bebê, a família enlutada tem mais dificuldades. Por quê? Olha só. A crença de que a morte de um feto ou de um recém-nascido seria menos difícil de enfrentar em comparação com a morte de uma criança mais velha não é verdadeira. A principal diferença entre essas duas situações é que a sociedade não reconhece as perdas perinatais. Ao contrário, costuma-se minimizá-las. Aí eu vou fazer uma pausa. Nós, como sociedade, e eu me incluo nisso, e me incluí nisso por muitos anos, achava que dor a gente media por régua. Né? Então, se a pessoa perde com 5 semanas de gestação, ela sentiu nada. Né? Se ela perdeu com 9 meses, nossa, sentiu muito. Se ela viu nascer, então, sentiu mais ainda. Mas dor e amor a gente não mede por semanas de gestação. E se tem uma coisa que eu aprendi estudando isso e vivenciando, é que não existe dor maior ou dor menor, existem dores. E todas precisam ser acolhidas. Tá? Tornando-as invisíveis e silenciando a experiência de mães e pais. Vocês perceberam no vídeo, né? O isolamento. Na intenção? Não, a gente não sabe onde coloca a mão para conversar com uma pessoa que passa por uma perda, né? Especialmente uma perda de bebês. Esse tipo de luto é chamado de luto não reconhecido, né? Como uma perda que não é ou não pode ser reconhecida abertamente, lamentada publicamente ou apoiada socialmente. Isso é tão cruel que se tornou na sociedade um hábito
de que uma família que engravida não deve contar que está grávida até o 3º mês. Porque todo mundo perde até o 3º mês. Se essa família não conta, e eu não estou julgando, tá bom, gente? É opção de cada um. Eu estou falando que se criou essa cultura no nosso país, tá? Se a gente não conta e a gente passa pela perda, quem vai nos acolher? Quem vai nos autorizar a viver o luto? Concordam? Porque, né, nem a pessoa mesmo se sente autorizada a viver, porque acontece com todo mundo, né? Portanto, mães e pais não têm seus sentimentos de luto, tristeza, vazio, impotência validados socialmente. Por fim, mas não menos importante, mães, pais, famílias e profissionais de saúde não estão preparados para a interrupção imprevista de uma gravidez ou a morte repentina de um bebê, o que torna a experiência ainda mais traumática e difícil de lidar. Quantas não são as consequências, as doenças psicológicas que são geradas porque a gente não vivencia o luto? Qual que é a principal? Isso tudo está no estudo, tá, gente? Não é ciência. Opa, pera. É para o outro lado. Volta, volta, volta. Volta. Relembrar e reviver. Relembrar e reviver é importante nesse processo do luto, especialmente da perda gestacional e neonatal. Mas quanto de convivência a gente teve com aquele bebê? Né? Quais as memórias que se criou para que você pudesse reviver? Normalmente, você vai criar a memória onde? Na hora que acontece a perda. E aí que é o problema, porque a gente, socialmente, nós não estamos preparados, então tem a falsa ideia de que se for mais rápido, você não vai sentir. Se você não vê, por exemplo, o seu bebê, você não vai sentir. Tem frases do tipo assim, você não ouviu chorando, foi melhor. Então, não deu tempo de se apegar. Tinha intenção de magoar? Não. Magoou? Sim. Então, a gente não conversa. Então, a gente precisa ter espaço para falar. Aí me perguntaram, né, como que a gente faz, então? Por que é tão difícil? Né? Porque quando eu falo da dor do outro, eu acesso as minhas dores também. E, às vezes, eu não quero olhar para a minha dor. Porque eu tenho que ser forte. E a gente não entende que ser forte é olhar para as suas dores. Não é escondê-las. Tem um exemplo que eu gosto muito. Todo mundo aqui é de Araraquara? Mora aqui? Sim? Pensa você, dezembrão, sol do meio-dia, atravessando a Rua 2. De shorts. Está atravessando a Rua 2. Solão do meio-dia de dezembro, né? Você cai no meio da rua de joelho. Beleza? Tá, você levantou, foi para o outro lado da rua. Para você não ser atropelado, né? Então, já começa por aí. Qual que é a primeira coisa que você tem que fazer? O quê? Já levantou. Aqui falaram, você tem que olhar para o joelho, certo? Por que você tem que olhar para o joelho? Está doendo, mas só porque está doendo você vai olhar? Para ver o estrago que fez. E aí, a partir da constatação do estrago, a gente vai tomar as medidas que precisa. Mas, no mínimo, a gente vai ter que lavar, certo? E vai doer? Mas você está cuidando. Né? E aí, depois você vai ter que passar remédio? Vai doer? Você está cuidando. A hora que formou aquela casquinha, você faz assim com o joelho. Você vai cuidar de novo. Vai doer? Mas você está cuidando. Não está cicatrizando de dentro para fora? Vai ter uma hora que vai ter aquela cicatriz. Aí você vai falar, puxa. Teve uma vez que eu caí lá na Rua 2. Olha o estrago que fez. Tem uma cicatriz ali, certo? Mas você não vai sentir mais a dor física do quando você passava o remédio. Você não vai lembrar mais, porque você cuidou. Agora, se você tampar aquilo lá, falar, dói cuidar, eu não vou cuidar não, porque dói.
vai piorar, concorda? Que vai inflamar e pode doer 2 vezes mais. Aí a pergunta é, se a gente olha para as dores físicas, por que a gente não olha para as dores do coração? Se a gente olha para aquilo que está dentro, por que a gente não cuida? Dói cuidar da dor do coração? Dói. Mas está cicatrizando. Vai ter um momento que você vai lembrar, mas aquela dor física não vai ter mais, né? E aí é preciso tem todo um movimento aqui, especialmente no Brasil, para a gente cuidar desse atendimento a essas famílias enlutadas pela perda gestacional e neonatal, para ajudá-las a passar por esse processo de luto de uma maneira mais saudável, né? Que a gente dê ferramentas para elas passarem melhor por isso. Bom, aqui só uma frase de uma mãe, né? Fica tranquila, já já você engravida de novo. Ainda bem que foi de comecinho. Eu fico magoada. Acho que por isso que eu não converso sobre com as pessoas. Sempre tem uma frase do tipo. Porque a gente quer falar. A gente tem que aprender a ouvir. E a se colocar à disposição. De que jeito? Sinto muito. Não sei o que eu posso fazer por você. Mas, se você quiser, eu posso te ajudar a ir pagar uma conta. Eu posso trazer o café. Você tem um almoço? Você quer que eu venha dar uma geral na sua casa? Você tem que oferecer. Porque se você falar assim também para a pessoa, precisando, eu estou aqui. Ela não vai pedir. Porque ela nem tem condições de fazer isso. Então, veja o que você realmente se propõe a fazer e ofereça. Ai, para de dar spoiler, está no final. Tá bom, espera aí. Vou pegar minha cola, que eu vou ler. Ele deu um spoiler do meu final da palestra. Calma. Olha, estou até tremendo. É da família. Abre aspas. Chico Xavier. Tio. Existem dores para as quais não temos palavras. Agora só posso misturar as suas com as minhas lágrimas. Sentar e chorar junto. Não é vergonha. Falar, olha, eu não sei, porque por mais que eu tenha passado pela mesma situação, cada ser é único. Né? Cada ser é único. Eu vou dar um exemplo de uma história aqui. Eu fui uma pessoa enlutada, né? Eu sou uma pessoa enlutada. E a Catiana é minha amiga. Levanta a mão, porque eu vou fazer você pagar mico mesmo. Quando a minha filha morreu, eu falava assim para ela ia lá em casa, eu falava assim, eu quero pendurar vasinho na parede. Porque eu estava de cesárea, eu não podia fazer. Ela ia lá e pendurava. Aí queria comer um bolo, ela ia lá e levava. Então, ela era assim, esse apoio. Não falava nada. Eu falava assim, eu acho que eu vou procurar um apoio psicológico, vou num psiquiatra. Ela fala assim, vai. Eu acho que eu não vou, não vai. Tudo que eu falava, ela concordava. Né? E é isso, a gente tem que estar para a pessoa. A gente coloca a nossa dor de lado um pouquinho para a gente poder acolher. Né? E isso é aprendizado. Você vai perceber que a primeira vez que você for fazer isso é difícil, mas assim como tudo na vida, você vai ganhando experiência, você vai aprendendo, errando, acertando, e vai ficando menos difícil. Tá? E o Chico falou, não tenta consolar com palavras, não fala que foi melhor assim, enfim, tudo aquilo que a gente fala. Chora junto. Esteja lá pela pessoa. Né? Então, essa pessoa aqui, ela passou pela perda gestacional logo de comecinho. Eu só descobri que ela passou, que ela me viu, porque depois eu falo do trabalho que a gente tem, e aí ela me mandou mensagem. Mas ela trabalha junto comigo. E aí, quando a gente estava começando a conversar, chegou mais uma pessoa, ela simplesmente saiu e desconversou, porque ela não queria que ninguém soubesse.
Porque a gente não acolhe da maneira como deveria acolher. E isso eu me coloco também como aprendiz, tá? Aí no Livro dos Espíritos, eu trouxe essa pergunta porque a gente ainda tem muito julgamento, né? A gente ainda imprime muito julgamento das coisas que a gente traz como bagagem, o social fala, né? E aí no Livro dos Espíritos eu achei essa pergunta, ó, é racional ter pelos fetos o mesmo respeito que se tem pelo corpo de uma criança que tivesse vivido? Ou seja, eu vou acolher da mesma maneira? Eu vou dar essa atenção da mesma maneira? Né? Em tudo isto, vede a vontade de Deus e a sua obra, e não trateis levianamente as coisas que deveis respeitar. Porque não respeitar as obras da criação, que às vezes são incompletas pela vontade do Criador, isso pertence aos seus desígnios, a quem ninguém é chamado a julgar. Então você não pode falar, nossa, que frescura, hein? Está aí, chorando ainda, perdeu com 7 semanas. Nem levou para casa, não conviveu, né? Não cabe a nós julgar. É processo de luto, tá bom? Respeito e inclusão. São filhos, não são filhos que a gente sonha, né? Ninguém engravida, fala, nossa, eu queria tanto perder, né? Assim, não ninguém, né? A gente sabe que também somos seres imperfeitos, mas a grande maioria não, tá bom? E aí, Chico, mais uma vez, ele fala para a Célia Diniz. A Célia é uma das mães daquele livro As Mães de Chico, depois do filme As Mães de Chico. A Célia, ela perdeu uma criança, né, num acidente, enfim. E a Célia convivia com o Chico diariamente. Ela era trabalhadora do Chico, espírita trabalhadora, vivia com o Chico. E depois da morte do filho dela, sabe todos esses conflitos que a gente conversou no começo? Eu sou espírita, não sei o quê, não sei o que lá, e por que estou sentindo isso? Está doendo tanto, né? Está doendo tanto. Aí o Chico virou e falou assim para ela, para você, a dor chegou depois do Evangelho. Então, assim, ela relatou tudo aquilo, né, que ela estava sentindo, e o Chico falou, ó, para você tá achando que está doendo, né, o Chico, né? Você não imagina o que sofrem as mãezinhas até encontrar o Evangelho, quando a dor vem primeiro. Então, nós, como espíritas, nós temos o conhecimento. E isso nos ajuda a passar por esse processo. Nos elimina o processo? Não, não elimina. Ele te dá mais ferramentas para lidar, que já não são fáceis. Imaginem quem não acredita em tudo que a gente acredita, né? E aí está no livro da Vencendo a Dor da Morte, que é um outro livro bem bacana de vocês lerem, tá? Eu acho que inclusive tem aqui, não tem, tia? Um na biblioteca. Então, como que eu vou acolher? Como que eu vou viver o meu luto? Não tem fórmula. Como que eu vou fazer? Não sei. Cada um de vocês vai ter que encontrar uma maneira. Eu me dou melhor no tete-a-tete. Cada um compõe a sua história. Eu me dou melhor falando. Eu me dou melhor escrevendo. Eu vou escrever uma cartinha para ela, um poema ou um sinto muito. Eu acho que é melhor eu dar um chocolate. Eu vou bater lá na porta dela e vou falar para ela, olha, não sei, estou aqui. O que você está precisando agora? Posso fazer tal coisa? Agora, como um enlutado, primeira coisa, permita-se sentir. Reconheça-se, sou um enlutado. Preciso passar por isso sozinho? Não. Encontre pessoas que você possa desabafar. Nem que for só para chorar junto com você. É aquela pessoa que vai deixar você chorar à vontade. Não vai falar assim, tá bom, né? Para. Ela vai deixar você chorar à vontade. Existem muitos grupos de apoio, né? Que vocês podem recorrer.
Existem grupos de apoio para sobreviventes do suicídio. Sobreviventes do suicídio não é quem tenta se matar e não consegue, é a família. Ah, mas por que a gente vai ficar lá chorando, sofrendo, vai segurar? Não vai, gente. A gente revive, a gente processa, a gente aceita tudo que estava lá. E aí, a partir disso, a gente reconstrói, a gente reaprende a viver. Existem grupos de apoio para viúvos e viúvas, grupos de apoio para enlutados de maneira geral. Ah, mas eu não acho que eu não sou assim, não preciso disso. Acha um amigo, procura um profissional. Ou, de repente, só o fato de você ler o Evangelho para você é suficiente. Cada um é único, tá? Espera aí. Opa, volta. Eu vou passar aqui o Bosque Transformação, é a primeira edição, tá? Essa primeira edição, nós plantamos 40 mudas em homenagem a bebês que partiram. Na Bélgica, a gente chama de bebês com breve vida entre nós. A gente não fala que é um material de aborto, a gente não fala que é um feto, a gente não se refere a eles assim. São filhos, né? Os nossos filhos. A gente plantou. Nós já tivemos 2 edições, com uma pausa da pandemia no meio. A gente já plantou no Bosque do Botânico mais de 100 mudas em homenagem, porque a gente precisa criar esse ritual, essa memória. No Covid, por que as pessoas sofreram tanto? Não puderam se despedir, né? Não puderam ter aquele ritual de despedida, de vivenciar aquilo, ajudar a entender, a reconhecer aquela morte, porque a gente precisa disso. Então, se não deu para fazer no momento, existem outras ações que podem ser feitas depois, né? E aí eu vou passar o bosque para vocês verem como que nós não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos, e como a gente pode ressignificar, tá? E eu gostaria, com muito carinho, que vocês prestassem atenção na letra dessa música. A Iô foi uma bebê que partiu também na gestação, e o Vinícius Urlo é um cantor e compositor aqui de Araraquara, e ele fez essa música para homenagear o casal amigo deles que tinham passado. Então, ele encontrou as palavras através da música, tá? Então, eu vou passar para vocês. Vai? Espera aí. Aiô, toda a vida é promessa cumprida, aiô, merece respeito, todo tempo de vida é divino, toda a vida é um ciclo inteiro. Só pré-sentido, todo raio de luz é calor, todo peito que pulsa é motivo, todo chão que brota é riso e dor. Aiô, toda a vida é promessa cumprida, aiô, merece respeito, todo tempo de vida é divino, toda a vida é um ciclo inteiro.
Ai, oh, toda a vida é promessa cumprida, ai, oh, merece respeito, todo tempo de vida é divino. Toda a vida é um ciclo inteiro. Todo vento que sopra é sentido. Todo raio de luz é calor. Todo peito que pulsa é motivo. Todo chão que brota é riso e dor. Ai, oh, toda a vida é todo peito que pulsa é motivo. Gratidão. Bom, então eu sou mãe da Clara, que tem 9 anos, apareceu aí na foto, e sou mãe da Heloísa, que partiu com 36 semanas e 6 dias, quando eu estava grávida de 9 meses, né? Há 5 anos e pouco. Passando pelo cemitério com a Clara, de carro, né, aqui no São Bento, pela rua de fora, eu falei, filha, é aqui que o corpinho da sua irmã está enterrada, né? E aí ela virou assim, e a cabeça? Vocês já entenderam? Eu demorei. Eu falei, filha, o corpinho da sua irmã está enterrado. Mas e a cabeça? Aí eu fui entender que ela dividiu o corpo, né, em corpo e cabeça. Aí até caiu a ficha, eu falei, não, filho, o corpo inteiro, a cabeça também, está tudo aí, enterrado aí. Então, porque a gente já fala da morte desde cedo. Errei muito quando a minha filha morreu, como eu cuidei desse luto com ela, mas eu não sabia. E agora eu sei. E no Evangelho está escrito, né? Dar de graça o que de graça recebestes. Então, esse foi o meu aprendizado e eu espero ter contribuído com o aprendizado de vocês, tá bom? Obrigada.